Capítulo 21. Usando o livro de capa preta. As aulas do segundo período já haviam iniciado havia algum tempo, e Pedro corria pelos corredores vazios. Chegou em frente à sua sala e viu a porta trancada. Abriu-a levemente, mas foi recepcionado pelo olhar reprovador da professora Juliana de Química. "Desculpe, professora, mas estamos numa reunião com o diretor Nicolau e vim buscar algo que precisamos." A professora bufou a permissão e Pedro atravessou a sala, sendo recebido com expressões inquisitórias de Ana e Patrícia. "Depois eu conto", cochichou, passando por Ana. Meteu a mão na bolsa de Tiago e dali puxou um livro, de capa preta e folhas finas. Seu coração pareceu pulsar mais forte. Sempre teve curiosidade de saber exatamente o que Tiago levava para a escola, e agora seus olhos liam em pequenas letras douradas: Bíblia Sagrada. Saiu da sala tentando disfarçar sua pressa, e quando fechou silenciosamente a porta atrás de si, disparou pelo corredor. Trouxe a Bíblia para a frente de seus olhos e não resistiu, abrindo algumas páginas. Conforme folheava, percebeu que ali havia várias anotações, muitos textos grifados e outros tantos anotados com números dos que deveriam ser referências a outros textos. Finalmente chegou à sala de reuniões a tempo de ver o diretor sentando-se em sua poltrona e dizer: "Você está certo. Está lá na declaração doutrinária da minha denominação. O domingo é o dia do Senhor, o dia do descanso cristão. Diz que nesse dia os cristãos devem se abster do trabalho secular e até mesmo de recreações que desviem a atenção das atividades espirituais." Pedro foi de mansinho por trás de Tiago e depositou à sua frente o livro de capa preta. "Obrigado, Pedro", disse Tiago e voltou-se para o diretor. "Então, concordamos com o fato de sua denominação dizer que vocês devem fazer exatamente o que eu faço no sábado?" "Sim", respondeu o diretor de forma vencida. Tiago respirou fundo. Um arrepio lhe percorreu o corpo e sentiu-se fortificado pelo poder divino. Não costumava falar em público e à frente dele estava o homem que comandava toda aquela escola. Colocou-se inteiramente nas mãos de Deus e continuou: "Senhor Nicolau, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou e o santificou. Ele deu o sábado para a humanidade como dia sagrado, para descanso e louvor a Deus. Foi um presente dele para nós. A observância do sábado está no 4º mandamento da lei de Deus. Ele foi escrito inicialmente em tábuas de pedras pela própria mão de Deus e entregue a Moisés." Tiago abriu a Bíblia, conhecia exatamente onde estava o verso que precisava. Leu, então, no livro de Êxodo, os versos 8 e 10 do capítulo 20. "Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro." Tiago fechou a Bíblia e falou: "Este é o sábado que eu guardo, o mesmo que está escrito na Bíblia nos 10 mandamentos de Deus. É o mesmo sábado que os judeus guardam até hoje. Os judeus não guardam o domingo, que é o primeiro, e não o 7º dia da semana." Os alunos cochicharam novamente. Tentavam descobrir alguma coisa a favor ou contra na expressão do diretor. "Diretor, eu guardo esse mandamento como todos os outros, pois fui criado numa família que me ensinou a amar, não só a minha religião, mas a Jesus, o autor desta lei." Tiago se surpreendeu com o que falou e novamente abriu a Bíblia em Êxodo, lendo uma referência por ele anotada nos 10 mandamentos. Então foi até o livro de João, onde no capítulo 14, verso 15, leu: "Se me amais, guardareis os meus mandamentos." O professor Jorge estava tão concentrado que havia parado de remoer a língua. Tiago continuou: "Como disse, eu guardo os mandamentos, pois amo aquele que os criou. Obedeço por amor e acredito na vigência sem mudança dos 10 mandamentos." Ele olhou para a Bíblia e leu outra referência, por ele anotada naquele verso. No livro de Mateus, capítulo 5, verso 18, está escrito: "Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra." Nesse momento, o diretor reclinou-se para trás na poltrona. Sua expressão era de dúvida quanto às palavras do jovem aluno.
O senhor permite que eu faça um desafio? Perguntou Tiago. Faça, disse Nicolau secamente. O sábado está previsto desde a criação. Está escrito nos 10 mandamentos, e Cristo diz que ninguém poderia alterar a lei de Deus. Ele respirou e fechou a Bíblia, empurrando-a para a ponta da mesa de madeira até ficar ao alcance do diretor. Se o senhor me provar que eu devo guardar qualquer outro dia e não o sábado, ou que eu não tenha dia de guarda, eu jogarei futebol no dia que o senhor determinar. O diretor olhou para o livro de capa preta sobre a mesa e o puxou para si, folheando aleatoriamente. O garoto estava pedindo uma prova de que os 10 mandamentos haviam sido revogados. Você venceu, disse o diretor, colocando a Bíblia sobre a mesa. Você conhece algo da minha religião que eu não conheço. Isto me diz que eu tenho que estudar mais a minha religião e até mesmo confrontá-la com a Bíblia. Se eu encontrar um bom argumento, eu lhe falo. Ele sorriu honradamente, reconhecendo a derrota. Eu conheço muitos argumentos sobre a não guarda do sábado ou sua mudança para o domingo, disse Tiago. Nenhum me convenceu. Acredite, senhor Nicolau, seria até mais cômodo para mim se alguém mostrasse que sou eu quem está na contramão. Mas acho que, como eu disse recentemente para um amigo, ele olhou para Marcos. É o mundo que está na contramão e não posso mudar simplesmente por causa da opinião da maioria. Nicolau deu um sorriso vencido para Tiago, enquanto todos os alunos olhavam com expressões misturadas, uns surpresos, outros alegres, e uns outros segurando para não soltar um bom grito de viva. O diretor virou-se para o treinador ao seu lado e disse: Está bem, professor Jorge. Vou ver em que posso ajudar. Vou fazer umas ligações para os organizadores do campeonato e depois comunico a você o que conseguir. Obrigado, diretor Nicolau. Jorge respondeu, levantando-se junto com o diretor. Todos ficaram em pé enquanto o homem saía pela porta dos fundos, que dava para sua sala. Um sorriso maroto foi se abrindo no rosto até então sério do treinador. Ele não resistiu e explodiu. Yes! Pulou sobre a mesa enquanto todos os alunos vibravam e abraçou Tiago pelo pescoço. Voltou-se para seu lugar, ajeitou a camisa surrada e o apito e então se recompôs. Agora, voltem para suas salas, cambada! Ordenou com seu tom de general do exército. Os jovens saíram da sala, tentando falar baixo. A alegria se espalhou por todos, e alguns passavam por Tiago, dando tapinhas de aprovação em seu ombro. Nem acredito que você falou tudo aquilo, disse Pedro, que andava ao lado do amigo. Nem eu, sorriu-lhe Tiago com alívio. Não se iluda, não costumo falar daquele jeito, mas senti uma força sobrenatural me fortalecendo. Pedro lançou os olhos para a Bíblia que estava nas mãos de Tiago e disse: Sempre tive curiosidade em saber o que era este livro. Apenas pouco tempo atrás deduzi ser uma Bíblia. É minha Bíblia de estudos. Ela está toda grifada e anotada com referências. Os demais alunos foram se espalhando pelos corredores, entrando em suas salas. Outros até pensaram em matar a última aula que restava, mas seria impossível passar pelo porteiro Jonão. Eu até perguntaria por que você traz essa Bíblia para a escola, mas acho que entendi, disse Pedro, e os dois pararam em frente à porta fechada de sua sala. Um bruxo jamais sairia de casa sem sua varinha, e um cristão jamais deveria sair desacompanhado da palavra de Deus. Marcos chegou naquele momento e fez uma cara de desdém, passando pelo meio dos dois e abrindo a porta de supetão, recebendo um olhar carrancudo da professora Juliana, que estava no seu último período de aula. Os outros dois entraram em seguida, desculpando-se com a professora e andando até suas cadeiras. Pedro sorriu para Ana e Patrícia e fez um sinal de positivo com o polegar direito. As duas olharam para Tiago, que sorriu de volta. Lá na frente, a professora Juliana esperava que os alunos se aquietassem. Raspou a garganta com aham e disse: Sei quanto futebol é mais importante para vocês do que química. Os alunos voltaram-se para ela, disfarçando interesse na aula. Por isso, para acabar com este alvoroço, vou pedir que o Tiago se levante e diga qual foi a decisão do diretor. Ficando em pé, Tiago olhou para seus amigos na sala. A resposta estava estampada em seu rosto. Ele vai ajudar o time, disse sentando-se novamente. A sala encheu-se de vivas e até a professora Juliana aplaudiu. Ok, pronto. Agora todos estamos sabendo que o diretor Nicolau vai ajudar o time. Voltemos à química, disse a professora, virando-se para o quadro branco.
mas crente de que não adiantaria muito tentar prender novamente a atenção dos alunos.